Olá, você está no canal Advocacia Quântica. Por aqui falamos de saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Você já conhece, eu espero, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você dar o seu joinha, dar o seu ok, faz um comentário, me dá retorno dessas falas que eu estou trazendo aqui, desses conceitos que eu estou trazendo aqui, sobre advocacia quântica, sobre paradigma quântico associado à neurociência, epigenética, às leis da biologia, tudo isso para melhorar a forma como o advogado pode funcionar na sua vida como pessoa e como profissional, obviamente. Ok? Então vamos lá. Essa semana eu participei do primeiro congresso de Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro, OAB Barra da Tijuca, né? E foi muito legal mesmo. Quero deixar registrado aqui a minha, a minha satisfação em ter participado. Estavam presentes pessoas incríveis, como a doutora Maria Edneide, a doutora Flávia, que é a coordenadora da Comissão de Direito Sistêmico lá da UAB da Barra da Tijuca. E tiveram alguns nomes incríveis, entre eles o Dr. Samir Storch, que é o pioneiro do direito sistêmico aqui no Brasil. E então eu vou comentar hoje sobre essa correlação do direito sistêmico, ou seja, das constelações que foi trazida ou que foi levada para a compreensão das relações humanas dentro da esfera do direito, do poder judiciário, das relações ali entre os clientes com os advogados. E como eu falo aqui sobre advocacia quântica, nada mais justo então do que trazer para vocês essa correlação entre a física quântica e as constelações, como a física quântica embasa o que acontece nas constelações, as correlações do que é dito dentro das constelações, como os princípios sistêmicos, como as ordens da ajuda, tudo isso dentro dos conceitos das constelações e as relações, então, da física quântica com isso. Vamos começar falando sobre essas ordens, esses princípios. Então, dentro das constelações, há alguns princípios, como o princípio do pertencimento. Todos devem ter o seu lugar dentro de um sistema, seja esse sistema familiar, seja esse sistema onde você trabalha. E isso, se a gente for olhar pela questão da física quântica, nós vamos falar então dos emaranhamentos. Todos estamos dentro de uma ordem maior, de um sistema que a gente chama de vácuo quântico, os emaranhamentos energéticos das informações vibracionais. E quando você faz parte, quando você está emaranhado com um sistema, e isso acontece no nosso sistema familiar, você pertence àquilo de uma forma ou de outra. Quando você não observa esse pertencimento, quando você não observa essa dinâmica que acontece dentro do sistema, e aí eu estou falando agora dos sistemas de informações vibracionais, quando a gente não percebe isso, realmente temos problemas, vamos gerar questões de saúde, conflitos relacionais. Então, aqui a gente vai falar, dentro da física quântica, de emaranhamento, de ressonância das informações vibracionais. Quando dentro das constelações, quando traz a questão do movimento, nós temos dentro da física quântica o princípio da incerteza. Nada está parado, não existe certeza, na verdade, né? A física quântica nos traz essa percepção de realidade, que é uma realidade que está sempre em movimento, que nada está parado. E esse movimento, a gente precisa entender ele, e mais do que entender, a gente precisa deixar que ele flua, né? Deixar que esse movimento tome a parte dele, se estabeleça,
a observação do fluir desse movimento é importante. É quando você tem a consciência, e aí já trazendo conceitos, né, também de neurociência, nós vamos perceber que essa inconstância ela se correlaciona com a forma como nós funcionamos, as nossas emoções, todas as informações que nós emanamos, tudo que a gente pensa, né, os nossos pensamentos, as informações vibracionais que estão em ressonância conosco, com o nosso campo vibracional, elas na verdade vão fazer parte da nossa realidade, porque essas informações elas interagem com a nossa biologia, com a nossa neurobiologia, formatando, portanto, as nossas emoções e, por consequência, o nosso comportamento. Então, veja como, quando a gente traz conceitos de física quântica, de neurociência, de epigenética, unindo tudo isso com as leis da biologia, a gente consegue compreender o que está por trás, o porquê que a gente funciona do jeito que funciona, porquê que as leis sistêmicas existem e funcionam. Então, o paradigma quântico, ele é essa ciência que traz esse conhecimento, esse embasamento de conhecimento para compreensão das demais terapias, das nossas relações, de como nós funcionamos. E esse é o motivo pelo qual hoje eu trago esses vídeos aqui para vocês. E também faço palestras a respeito disso, levando essa integração de conhecimentos. Dentro da neurociência, por exemplo, nós temos alguns prêmios Nobel que, quando nós pensamos neles de forma integrada com o conhecimento da física quântica, nós temos vislumbres maravilhosos. Inclusive esse, tecnicamente, realmente os nossos pensamentos viram matéria, porque o nosso pensamento dentro do nosso cérebro, ele cria neuropeptídeos, ele cria uma neuroquímica que é derramada no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, e todas as nossas células recebem essa neuroquímica, que são as emoções. Portanto, quando a gente sente raiva, não é só uma questão no cérebro, no pensamento, todo o nosso corpo sente raiva, cada célula do nosso organismo sente raiva, cada célula do nosso organismo sente também amor, sente gratidão. Então, às vezes não conseguimos não reagir com raiva, às vezes não conseguimos não reagir de forma agressiva, ou não conseguimos não ter medo, mas observar isso, porque essas emoções são emoções, né? E a gente fala em emoções e sentimentos. O sentimento, ele é a percepção da emoção, então tem toda uma neuroquímica que nos faz sentir raiva, ou seja, nós temos a percepção dessa neuroquímica, nós damos o nome a essa emoção, nós damos o nome de raiva, é o sentimento raiva. Então isso é o que acontece com o nosso corpo, e aí a gente não precisa brigar com o que acontece com o nosso corpo. Nós precisamos, e aí teve uma palestra muito interessante com a doutora, nesse congresso que eu fui, eu vou lembrar o nome dela, doutora, e ela trouxe isso de uma forma muito competente. Ela falou sobre a nossa regulação a partir da neurociência, do sistema do nosso nervo vago, da forma como nós reagimos quando estamos regulados, calmos, ou quando estamos, né, com adrenalina, no pico ali de estresse mesmo, né? Seja por conta do dia a dia, do trabalho, né? E como era um congresso voltado para a questão da advocacia, então se falou muito das questões da advocacia. Mas isso é o que acontece com todos nós, todos os dias. E quando nós não percebemos, quando nós não nos damos a chance de entender, primeiro com a razão, para depois termos a
possibilidade, depois de entender com a razão, a gente tem a possibilidade de entender com o coração. Quando esses dois entendimentos, com a razão, com o córtex pré-frontal, está alinhado com o conhecimento do nosso cérebro límbico, das nossas emoções, quando nós estamos alinhados entre o que pensamos e sentimos, cérebro e coração, isso nos dá um poder absurdo. Nós conseguimos então fazer um descolamento do nosso organismo, da nossa neurobiologia, para compreender, para observar, na verdade, essas reações neuroquímicas. Então a gente percebe, a gente consegue perceber, essa reação, ela é uma reação de raiva, eu não preciso brigar com isso, eu só preciso me autorregular novamente, me acalmar, porque isso é o lugar da consciência. É quando você conscientemente percebe que está num processo neurobiológico que você está sentindo raiva, que você está sentindo alguma sensação, alguma emoção. Só que essas são reações do nosso corpo, da nossa biologia. Se você não consegue ter a consciência disso, não consegue se acalmar e meio que descolar dessa sensação para observar você mesmo, para observar a sua biologia, o seu corpo tendo essas reações, né? E a gente faz muito isso com a meditação, a gente consegue fazer muito isso com a hipnose clínica, perceber essas emoções. Se a gente não consegue fazer isso, o que vai acontecer é que o meu pensamento, em vez dele ser um pensamento descolado, consciente, ele vai ser um pensamento movido por essa emoção. Então eu vou, na verdade, retroalimentar aquela emoção. Agora você imagina isso dentro de um conflito. Se o advogado não tem essa autorregulação, se ele não consegue se autorregular, se perceber quando começa a perder o controle, quando começa a ficar com raiva, quando começa a subir aquele calor no meio de uma audiência, ou quando está diante de um conflito ali do seu cliente, da parte contrária, enfim. Se ele não consegue se regular, ele vai entrar num loop de pensar a partir das suas emoções e criar uma realidade a partir das emoções. É quando você perde o controle da situação, não é? Então, entender, por que é importante entender? Por que é importante a física quântica nesse contexto, Ana? Porque a física quântica ela vai nos mostrar como isso acontece no nível mais sutil. E é nesse nível mais sutil que tudo acontece, a partir do qual tudo acontece. Se nós dividirmos, né, olharmos para nós mesmos diante do espelho, a gente vai achar que vai ter a percepção de uma pessoa inteira. Mas, na verdade, essa pessoa inteira que você está vendo no espelho, ela é feita de órgãos. Esses órgãos são feitos de tecidos. Esses tecidos são feitos de células, que são feitas de organelas, que são feitas de átomos, que são feitos de partículas subatômicas. E aí, cada vez que a gente vai ampliando mais e indo mais a fundo na matéria, né, as partículas menores, o que a gente vai encontrar é energia, é informação vibracional. E essa informação vibracional é que gera matéria. Elas estão correlacionadas. É a informação vibracional, a energia que gera matéria. E isso já foi trazido e já foi, inclusive, alvo de prêmio Nobel. Cientistas descobriram, primeiro, como funcionam as sinapses, né? Lá em 1963, se não me engano, John Eccles descobriu como que funcionavam, como que era feita a comunicação entre as sinapses ali nas fendas sinápticas. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso.
né? Então, e ele, depois que ele ganhou o prêmio Nobel, ele começou a perceber que essas fendas sinápticas, essa comunicação sináptica que acontece, né, sem contato, inclusive, elas são resultado do nosso pensamento, da nossa consciência, né? Depois veio outro prêmio Nobel, 14 anos depois, salvo engano, 1977, Roger Gingler veio trazendo outras informações que exatamente essa cascata, ele descobriu que o pensamento vai gerar uma pequenina proteína que chama neuropeptídeos, que vai ser responsável ali por um processo de formulação de uma neuroquímica que vai ser espalhada pela corrente sanguínea. De forma não tão técnica, o que isso quer dizer é que a informação que a gente manda para o nosso cérebro é essa informação que vai gerar a nossa matéria, gente. Isso é o nosso subconsciente. E agora sou eu que estou dizendo, né? O que é, afinal, o subconsciente? Você já se perguntou isso? O que é o subconsciente? O subconsciente, se ele é algo que não é consciente, né? Seja subconsciente, seja o inconsciente, então ele funciona e eu não estou consciente desse funcionamento. E como é que isso acontece? Através da formatação da matéria que é gerada pelo nosso pensamento. Só que esse nosso pensamento, como eu já disse ainda agora, ele pode ser um pensamento consciente, eu posso estar no momento presente observando conscientemente, e aí eu posso dar ao meu cérebro informações que eu quero que ele, com as quais eu quero que ele trabalhe, e aí se eu fizer isso de forma consistente, eu consigo mudar a minha fisiologia, eu consigo mudar a minha matéria, eu consigo me curar, eu consigo me autorregular, eu consigo organizar a minha vida de forma diferente. Porém, o que acontece, em grande parte, na maioria das vezes, 95% do tempo, nós estamos no automático, ou seja, no subconsciente. São essas informações que já estão no nosso subconsciente, que nós carregamos desde a nossa infância. Olha aí, de novo, essa história da infância. São essas informações que criaram a nossa matéria, que foram sendo replicadas, porque na maior parte do tempo nós estamos no automático, vivendo no subconsciente, a partir do subconsciente, que está retroalimentando o meu cérebro com pensamentos a partir do que eu sinto no meu corpo. Isso é o subconsciente. É o funcionamento que nós temos a partir de informações que nós recebemos desde o útero da nossa mãe até ali a primeira infância, de forma muito, muito efetiva, muito forte. Tudo que a gente vive na primeira infância tende a permanecer para o resto da nossa vida. Isso não quer dizer que nós não possamos mudar. Nós podemos mudar, e a neuroplasticidade nos trouxe essa informação até o último dia da nossa vida. No entanto, sim, muito forte o que foi construído na primeira infância. Muito forte. Isso fica reverberando nas nossas vias neuronais e retroalimentando uma forma de ser, de sentir, de pensar e de agir. Então, você vê, essa compreensão associada física quântica com neurociência, ela, na verdade, é a base para a compreensão das terapias de um modo geral e, portanto, também das constelações. E por isso é tão importante trazer para o mundo do direito, para os advogados em específico, essa compreensão do paradigma quântico. Quero dizer para você que em breve teremos o curso Física Quântica para Paradigma Quântico para Advogados, PQPA, né? Paradigma Quântico para Advogadas. E eu falo advogadas no feminino porque nós temos uma grande maioria de mulheres advogadas interessadas no direito sistêmico.
né? É realmente uma grande maioria, eu percebo isso, tenho percebido isso nos eventos que tenho ido para entender esse movimento, porque você sabe que eu vim para esse movimento por um caminho que foi paralelo à justiça. Eu, embora seja advogada, tenho atuado no direito por 25 anos, eu me afastei do direito por questões pessoais, de saúde, inclusive, da minha família. Eu fui cuidadora da minha mãe por 10 anos. E nesse processo, eu fui estudar esses outros ramos do conhecimento, a física quântica, a neurociência, a epigenética e a biologia, as leis da biologia, medicina germânica. Acabei me tornando terapeuta, master em hipnose clínica e várias outras formações. Mas essa compreensão da constelação dentro do direito, eu tô começando a ter essa visão, na verdade, agora, recentemente, né? Só que o direito sistêmico, ele foca muito e apenas, e não que seja pouco, mas ele foca nas constelações familiares, nas constelações de um modo geral. Só que a constelação, ela é uma parte de todas as possibilidades que nós temos para cuidar das pessoas, para olhar para as pessoas com esse olhar do sutil, que é o que a constelação também faz. E por trás dela nós precisamos entender como funciona. E eu estou falando isso porque eu precisei compreender, eu precisei estudar esses assuntos para poder compreender o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo dentro da minha família, comigo, né? Eu também adoeci, não aceitava, não entendia, não via muita coisa que estava no campo sutil. Então isso tudo é muito importante, e quando a gente entende a física quântica, fica mais fácil compreender o funcionamento das terapias de modo geral, e dentro do direito, as constelações. Então é por isso que eu estou trazendo isso e propondo o curso Paradigma Quântico para advogadas, que estará disponível a partir de janeiro, e eu já quero deixar você ciente desde já. Prepare-se, porque é um conhecimento realmente que eu julgo de extrema importância. E é essa a informação que eu quero difundir, falar cada vez mais e trazer para você semanalmente aqui nesse canal. Eu vou ficar por aqui hoje, já temos bastante, já falei bastante, e vou terminar pedindo mais uma vez que você dê o seu like se você gostou. Se você não gostou, comente, faça sua crítica aqui nesse canal. Está aberto, você pode fazer a sua crítica, comentar, pode fazer elogio também. Eu vejo você semana que vem. Até lá.